que fez em mim e o que está por vir. Um hino cantarei, ergo minha voz e te louvarei com meu canto. Com a criação eu te adoro, em todas as nações eu te exalto, te louvo, ao que ressuscitou e a morte venceu. Um hino cantarei, minha adoração darei pelo que fez em mim e o que está por vir. Um hino cantarei, ergo minha voz e te louvarei com meu canto. Com a criação eu te adoro, em todas as nações eu te exalto, te louvo, meu coração te proclama, minha geração te adora, em todo tempo declaram, te louvo, te louvo, te louvo, te louvo, te louvo, te louvo. Brilha a luz, sempre, sempre, brilha a luz, sempre, sempre, brilha a luz, nesse mundo, Jesus. Brilha a luz, sempre, sempre, brilha a luz, sempre, sempre, brilha a luz, nesse mundo, Jesus. Brilha a luz, sempre, sempre, brilha a luz, sempre, sempre, brilha a luz, nesse mundo, Jesus. Brilha a luz, sempre, sempre, brilha a luz, sempre, sempre, brilha a luz, nesse mundo, Jesus. E te louvarei com meu canto, com a criação eu te adoro, em todas as nações eu te exalto, te louvo, e meu coração te proclama, minha geração te adora, em todo tempo declara, te louvo, te louvo, te louvo, te louvo, te louvo, te louvo. Oh, 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 Vamos bater uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. All right, welcome back to Calvary. Bem-vindo novamente a Calvary. And welcome back to our study in James. Bem-vindo novamente ao nosso estudo de Tiago. We're in James chapter 2. A gente está em Tiago capítulo 2. We're looking at
verses 14 through 26. A gente vai olhar do versículo 14 até o 26. Okay, this is a section that's a little bit controversial Essa é uma parte que é um pouco controverso, because we're talking about the balance between faith and works. que a gente vai falar sobre o equilíbrio entre obras e fé. And some people will even say that James seems to be contradicting Paul in his letters. Algumas pessoas até vão dizer que Tiago contradiz um pouco Paulo nas cartas dele, And so that creates this theological controversy. e isso acaba criando essa teologia controversa. Okay, and so we're going to see that that's not the case. E a gente vai ver que esse não é o caso. Okay, now, before we get in there, remember who James is. Então, antes da gente começar, vamos lembrar quem Tiago é. James is the half-brother of Jesus himself. Tiago é o meio-irmão de Jesus. He's a leader in Jerusalem, Ele era o líder em in Jerusalém, the church in Jerusalem. na igreja de Jerusalém. He's a guy who was very direct and very practical. Ele era um cara bem direto, bem prático. And he is speaking in this letter specifically to a Jewish audience. E ele está falando em específico nessa carta com um público judeu. Okay, this is very important for us to understand. Então, isso é bem importante para a gente entender. Some of the things in here don't apply to us directly today in Brazil. Algumas coisas que estão aqui não se aplica a gente que está aqui no Brasil. Okay, but Hoje. most of it does. Mas a maioria sim. Okay, and so then we'll see that Jewish audience will come into a factor today as we're looking at this passage. Então, a gente vai ver que esse público judeu Will be a factor. vai ter esse fator aqui hoje. Okay, so we're going to look at this in 3 parts. Então, a gente vai dividir em 3 partes. Okay, the first part we're going to talk about dead works, A primeira parte vai ser da fé morta, which is verses 14 through 17. que é do 14 até o 17. Second part, we're going to talk about demonic faith, Segunda parte vai ser uma fé demônica, which is verses 18 through 20. do 18 até o 20. And the last part will be the dynamic faith, E a última parte vai ser uma fé dinâmica, which is verses 21 through 26. que é do versículo 21 até o 26. Okay, so let's get started looking at dead faith. Então vamos começar olhando para a fé morta. Look at verse 14 to begin. Versículo 14 primeiro. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Okay, so this very first verse starts off with one of the keys to understanding this passage. Então, aqui nesse primeiro versículo começa com uma palavra-chave aqui nesse versículo. Já. Okay, it asks, what does it profit, my brethren, if someone says he has faith, Então, ele fala de qual é a vantagem ou de que adianta alguém que diz que tem fé, but does not have works? mas não tem obras. It doesn't say the guy actually has real faith. Não fala aqui que a pessoa tem uma fé verdadeira. It says the person is claiming to have faith. Fala que a pessoa declara ter a fé. Okay, well, how do you know the guy actually has faith? Mas como que você sabe se a pessoa tem a fé? Okay, that's the point of this whole passage. Esse é o ponto dessa passagem. Okay, so there's a guy. He says, I have this amazing faith. Então tem esse cara que ele fala, eu tenho essa fé incrível. And it says that he has no works to go along with this great proclamation of his faith. E aqui fala que ele não tem obras que vão caminhar com essa incrível declaração de ter essa fé. And so it asks a very important question at the end of verse 14. Então ele faz essa pergunta bem importante no final do versículo 14. He's saying, can this type of faith save him? Ele fala, acaso a fé pode salvá-lo? Okay, this is a really, really important question. Essa é uma pergunta bem importante. Okay, now, in order to keep this in context, we got to look at another passage which I think is fantastic. Então, para manter isso em contexto, a gente vai olhar numa outra passagem que eu acho que é fantástica. Look at Matthew chapter 7, verses 21 through 23. Vamos olhar Mateus 7, do versículo 21 ao 23. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Okay, so Jesus brings up a quote that's very, very important. He talks about how many people will come to him and they'll say, Lord, Lord, in the end. Então Jesus faz essa citação aqui, dizendo que no final muitos vão vir para ele falando, Senhor, Senhor. But he's going to say in the end,
I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Mas no fim ele dirá: afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Okay, now this is a verse that should bring a little bit of the fear of the Lord into our hearts. Esse é um versículo que deve trazer um pouco de temor no nosso coração. Because it says many people will come to him, many people will call him Lord, but not all of them will go into heaven, then we better be concerned. Porque fala aqui que muitos chamarão ele Senhor, Senhor, mas nem todos serão aceitos por ele. Então a gente tem que se preocupar com isso. Okay, now I truly believe that the majority of these people who he's talking about are people who are from false religions. Eu creio que a maior parte dessas pessoas que ele está citando aqui são pessoas que estão em religiões falsas. Specifically talking about the cults. Principalmente falando sobre seitas. So, the Mormons, the Jehovah's Witness, things like that. Mormons, Testemunho de Jeová, coisas assim. But then there's also going to be people who are going to be in evangelical churches. Mas também vão haver pessoas que estão no mundo evangélico mesmo. They say they believe in Jesus. Eles falam que eles creem em Jesus. But they really aren't following Jesus the way that he says. Mas não estão seguindo Jesus da maneira que ele chama a gente para seguir. And he says he's going to say to these people, "Depart from me, I never knew you." E ele fala que no final ele vai falar: afastem-se de mim, eu nunca conheci vocês. Okay? Now, in other words, what he's trying to say here is these people didn't have true saving faith. O que ele está falando aqui, com outras palavras, é que essas pessoas não tinham uma fé verdadeira que salva. Okay? Now, back in James, he's going to use an example to explain what's going on. Então, voltando lá em Tiago, ele vai usar um exemplo que explica o que está acontecendo. Look at verses 15 and 16. Versículo 15 e 16. Seu irmão ou irmã estiver necessitado de roupas ou de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? So, you have a brother, a sister, and they're lacking clothes, they're lacking food. Então, se tem um irmão ou uma irmã que está com a necessidade, está faltando roupas ou comida. And you say to them, hey, God bless you. E você fala para ele, Deus abençoe você. Go be warmed, be filled. Vá se esquentar, vai ficar satisfeito. What are you doing? O que você está fazendo? You're not helping the person. Você não está ajudando a pessoa. What he's saying is someone who has true faith is going to help that person. Está dizendo que a pessoa que tem uma fé verdadeira vai ajudar essa pessoa. You ever seen someone walking on the streets? Você já viu alguém andando ali por aí nas ruas? They've got ripped up clothes. Com roupas rasgadas. Maybe they don't even have a jacket and it's freezing outside. Talvez nem tem blusa quando tá frio lá fora. And then you see someone else walking and they're all dressed up in a designer clothes. Daí você vê outra pessoa andando com todo chique, com a roupa todo chique. Okay? They're walking with their dog. Their dog has a nicer jacket than the person who's living on the streets. E daí tá andando com o cachorro tem uma jaqueta bem legal e a outra pessoa não tem nada. You know, it's like, I'd like to help you, but I spent all this money buying a jacket for my dog who already has a jacket naturally from God. Aí diz, eu queria te ajudar, mas eu gastei todo o meu dinheiro com essa jaqueta do meu cachorro e agora não tenho dinheiro para você. No, and he already has a natural jacket from God. E o cachorro, na verdade, já tem uma jaqueta natural que Deus deu. Okay? Something's wrong with this situation, right? Então, algo tá errado com essa situação, né? You don't say to someone, hey man, go be filled, go be warm, when they can't do that by themselves. Você não fala, vai se aquecer, vai se satisfazer quando eles não conseguem fazer isso por eles mesmos. And you're saying, well, I don't have any way to help you, I'm sorry. Você fala, eu não tenho nada como te ajudar, desculpa. Yes, you do. Sim, você tem. You know, you have something you can give them. Você tem algo que pode ajudar. It's in your closet back home, go get it. Tá no teu guarda-roupa em casa, vai lá, pega. Okay? And so this is what he's showing the example. This is what true faith should do. Então é isso que ele está mostrando como exemplo, é isso que a fé verdadeira deve fazer. What he's showing here is someone who doesn't have true faith. Então ele está mostrando aqui alguém que não tem uma fé verdadeira. Oh, I've got great faith. Mas eu tenho uma fé grande. But I don't meet the needs of my brother or sister that I'm looking at right in front of me. Mas eu não satisfaço as necessidades do meu irmão que está aqui na minha frente. No. That's not great faith. Não, isso não é uma fé incrível. Okay? If you can't meet the basic necessities of your brothers and sisters, se você não consegue satisfazer as necessidades básicas dos seus irmãos, okay, you're not doing something right. Você não está fazendo algo correto. Okay? Basically, we have an expression in English, we say talk is cheap.
A gente tem uma expressão em inglês que fala, falar é barato. Okay? You need to actually put your words into action. Você tem que colocar suas palavras em ação. And so the conclusion here is very simple. Então, a conclusão aqui é bem In simples. verse 17, No versículo 17. Assim também a fé, por si só, se não vem acompanhada de obras, está morta. he says, if your faith doesn't have works that go with it, Então, ele fala aqui que se a sua fé não vem com obras acompanhadas, your faith is dead. tua fé é morta. This is dead faith. Essa é uma fé morta. And dead faith doesn't do anything for you spiritually. E essa fé morta não faz nada para você It's espiritualmente. a faith that doesn't save. É uma fé que não salva. Okay? Now it's interesting because in the book of Ephesians, Paul talks about the importance of works. É interessante porque no livro de Efésios, Paulo fala sobre a importância Of works. das obras. Okay? Look at Ephesians 2, verse 10. Dá uma olhada em Efésios 2, versículo 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. He says here that we are God's workmanship. Então fala que aqui fala que nós somos uma obra de Deus. Okay? And in other translations, it says we are created. Here, it uses a different word. It says realizada. But it Então- says we are created by God, Então outras versões falam criação, mas assim, nós somos criação de Deus and we are created for good works. e nós somos criados para boas obras. Okay? Now, it does not say that we are saved by good works, Não fala que nós somos salvos pelas boas but obras, it says we're created for good works. mas fala que nós somos criados para fazer as boas Okay? obras. Do you want to know what your purpose here is on earth? Se você quer saber o seu propósito aqui na Terra, It's to do good works. é para fazer as boas obras. The good works that it says here that God prepared in advance for you to walk in. Essas boas obras que aqui fala que Deus preparou de antemão para você fazer. This is the will of God. Essa é a vontade de Deus. And so when we have Christians who believe in God, Então, quando tem cristãos que creem em Deus, that accepted Jesus as their Lord and Savior, aceitaram Jesus como seu Salvador, they come into church vêm na igreja and they do absolutely nothing. e faz absolutamente nada. They are failing at their very purpose of existence. Então, estão falhando com seu propósito da existência. That's why when people they come to church once every 6 weeks, once every 2 months, Por isso que quando vem alguém na igreja a cada 6 meses, 6 semanas, this is someone who doesn't have any maturity spiritually. é alguém que não tem maturidade nenhuma espiritual. And I realize that that's some people in our church. E eu vejo que algumas pessoas da nossa igreja são assim. And if we want to look at the church at large, Todos olham na igreja como grande. no, if we look at the church around us, Se a gente vê nas igrejas como um todo, okay, that happens all over the place. isso acontece em todos os lugares. All the churches have people like that. Todas as igrejas têm pessoas assim. And so what's going on? Então, o que está acontecendo? You have people who see that Jesus is the Savior. Tem pessoas que veem Jesus, que Jesus é o Salvador. They believe that Jesus died for their sins so that they could receive forgiveness. Eles veem que Jesus morreu no lugar deles para que eles recebessem perdão dos pecados. And then they do nothing else after they believe. Mas daí não faz nada depois que crê. Guys, that's not the end of the race. Gente, essa não é o final da corrida. This is just the beginning. Esse é só o começo. He says, once you believe, then you start serving the Lord. Fala que daí, uma vez que você crê, daí então você começa a servir o Senhor. And you start serving people because that's a way to serve the Lord. Aí você começa a servir as pessoas, porque essa é a maneira de servir ao Senhor. And so you should be at church to use your spiritual gifts to serve other people. Então você tem que estar na igreja para usar os seus dons espirituais e servir as pessoas. Not just come in late, hear the message and leave early. Não só vir atrasado, ouve a mensagem e sai rapidinho mais cedo. Not just come once every 6 to 8 weeks. Não vem só uma vez a cada 6, 8 semanas. If you're doing that, you have dead faith. Se você está fazendo isso, você tem uma fé morta. And then you have to really truly ask yourself, are you going to be one of those people in Matthew 7 that say, Lord, Lord, and he says, depart from me, I never knew you. E daí você tem que se analisar e ver se você vai ser uma dessas pessoas que falam Senhor, Senhor, e Jesus fala, se afaste de mim. Okay, so this is really, really an important issue, isn't it? Então, isso é algo bem importante mesmo. Okay, so first type of faith we see here is this dead faith. Então, a primeira fé que a gente vê aqui é essa fé morta. They say that they believe, Eles falam que creem, but you don't see it in their life with works that follow their faith. mas você não vê obras na vida deles seguindo essa fé. Okay?
Now, let's look at the second type of faith. Vamos olhar agora o segundo tipo de fé. This is demonic faith. Essa é uma fé demônica, Look at verse demoníaca. Let's look at verse 18. Olha o versículo 18. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. So here what we see is people are trying to separate faith and works. Então, o que a gente vê aqui são pessoas tentando separar fé de obras. Oh, that guy over there, he has faith, but I have works. Ah, aquele cara lá tem fé, mas eu tenho obras. Oh, that guy, he has works, but I have faith. Ah, aquele cara lá, ele tem obras, mas eu tenho fé. The point of this passage is you cannot separate faith and O works. ponto daqui é que você não pode separar a fé das obras. Not faith, true faith from works. A fé verdadeira de obras. Okay, so what he says in this verse, in verse 18, Então, o que ele fala aqui nesse versículo 18, he says that he will show his faith by his works. fala que a pessoa vai mostrar a fé através das obras. And that's really important, right? E isso é bem importante. If Né? you have true faith, Se você tem fé verdadeira, and you're like this guy in verse 14 that said, oh, I have great faith, e você é igual esse cara ali do versículo 14 que fala, eu tenho uma fé incrível. then show it. Então, mostre. How do you show it? Como que você mostra? You show it by your works. Você mostra pelas suas obras. And you will show people by what you do. E você vai mostrar isso às pessoas pelo que você faz. Okay? Now, look what he says in verse 19. Olha o que ele fala aqui no versículo 19. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até os demônios creem e tremem. Okay, so a lot of things about this verse. Então, muita coisa aqui sobre esse versículo. He says, you believe in one God. Que fala, você crê que existe um só Deus. Okay? One numerically in the Greek is what it means. Numérico, que está no grego, é isso Okay? que You believe significa. you're monotheistic. Você é monoteísta. Great. Que bom. Okay, now, he says, great, but this is really like this. Ele fala, muito bem, mas é isso aqui. Mas eu vou te dizer o que é. It's like this. Oh, good, you believe there's one God? Ah, And then he que goes like this. bom, você acredita que tem um Deus e daí você mostra esse sinal. Sarcasm. Sarcasmo. Okay? He's not excited that you believe in one God. Ele não está empolgado que você crê em um Deus. He says that doesn't save you. Isso, ele fala, não salva você. All the major world religions believe in one God. Ó, as of them, principais, let's not say all. a maioria das principais religiões do mundo, elas acreditam que existe um Deus. And it doesn't mean that they're going to heaven. E não significa que eles vão para o céu. There's one way to go to heaven. Tem só um jeito de ir para o That's through céu. faith in Jesus Christ. É através da sua fé em Jesus. Just believing that there's one God, that doesn't do anything. Acreditar que existe um Deus não faz nada. So what he says here, he says the demons believe that there's one God Daí ele fala que os demônios creem que existe um Deus. and they tremble. E eles tremem. But it doesn't say that they believe. Mas não fala aqui que eles creem nele. It doesn't say they believe in Jesus. Não fala que eles creem em Jesus. Okay? So, demonic faith is a faith that says, "Oh yeah, I believe in one God. Então, essa fé demoníaca é onde fala, eu creio que existe um Deus. I'm monotheistic." Eu sou monoteísta. And that's it. E é isso. Okay? That does nothing for you. Não faz nada para você. Nothing. Isso não faz nada. Okay? Now, people take this verse, Christians, all the time, and they twist it to say something it doesn't say. Muitos cristãos pegam esse versículo e eles dão uma retorcida aqui e falam algo que não fala. They say, well, even the demons believe in Jesus. Eles falam, até os demônios creem em Jesus. That's not what it says. Isso não é o que fala aqui. It says the demons believe that there's one God. Fala que os demônios creem que existe um só Deus. Please don't come to our church and misquote this verse. Por favor, não venha na nossa igreja e cite esse versículo de maneira errada. Okay? That's not what he's saying. Isso não é o que tá He's saying falando. they believe that there's one God. They're monotheistic. Então, ele está falando aqui que eles creem que exista um Deus e isso é monoteísmo. And there's a lot of people that have that too. E existem muitas pessoas que têm isso também. That's great. That means that these people have the same faith as a demon. Então tá. Então isso significa que muitas pessoas têm a fé idêntica aos demônios. Okay? What does that do? E o que isso faz para você? Nothing. Nada. And so he concludes, look at verse 20. Então ele conclui vamos olhar o versículo 20. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? He says again that faith without works is dead. Então, novamente ele fala, fé sem obras é morta. Second time that he says it. Segunda vez ele fala isso. Okay? He's trying to prove a point.
Ele está tentando provar um ponto aqui. Okay? So now what we want to do is we want to look at what is real dynamic faith. Então agora a gente vai olhar o que é uma fé dinâmica. Okay? This is faith that will actually save your soul. Essa é uma fé que, na verdade, ela salva a sua alma. Okay? Look at verse 21 and 22. Vamos olhar o versículo 21 e 22. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Okay. This right here is so important. Então, isso aqui é bem importante. Okay? He brings up the example of Father Abraham. Ele traz o exemplo do pai Abraão. Father of the Jews, Ele é o pai dos judeus, father of faith. o pai da fé. He's the father of us who are Christians as well. Ele é o nosso pai como cristãos também. And what we're going to see later on, verse 23, he's called a friend of God. E também a gente vai ver mais pra frente no versículo 23 que ele foi chamado um amigo de Deus. Okay? What did Abraham do? E o que Abraão fez? Abraham believed in God. Abraão creu em Deus. God said, you're going to have as many descendants as the stars in the sky. Deus falou que ele teria os descendentes como se fossem as estrelas do céu. That's a lot, right? Isso é muito, But né? he was like 80 years old when he said, or maybe 90 when that was said to him. Mas ele já tinha 80, 90 anos quando Deus falou isso pra ele. And he had no kids. E ele não tinha filhos. None. Nenhum. And his wife, she's like 70. E a mulher dele, a esposa dele, tinha o que? Uns 70 anos. It's over. Acabou. Okay? Game over. There's no descendant for him. Não tem, acabou, não tinha descendente. But God said, no, you're going to have Mas a Deus falou, descendant. não, você vai ter. And what happened? E o que aconteceu? Abraham believed. Abraão creu. Okay? Now, we're going to get to this in just a few verses. A gente vai ver isso daqui a uns versículos. Okay? But then what happens? Mas aí o que aconteceu? Eventually, after all this stuff happens, Isaac, his child, comes. Eventualmente, depois de que todos esses acontecimentos, Isaque veio, filho Okay? de Abraão. And in chapter 22 of Genesis, E no capítulo 22 de Gênesis, God speaks to Abraham again. Deus fala com Abraão novamente. And he says, take your son, your only son, Isaac, E ele fala, pega o seu filho único, Isaque, and I want you to take him to a place that I'm going to show you, e eu quero que você leve ele para um lugar que eu vou te mostrar, and I want you to sacrifice him on the altar. e eu quero que você sacrifique ele lá nesse altar. Well, now, that's getting heavy, right? Isso é pesado, né? You're saying to this man who didn't have a child, who finally got a child, Você está falando para esse homem que não tinha filho, que finalmente teve um filho, go kill your son? vai e sacrifica, mata o seu filho. You're going to make him a sacrifice for God? Você vai fazer ele como um sacrifício para Deus? Oh, that's heavy. Isso é pesado. Okay? And Abraham says, okay. E Abraão fala, tá bom. And he takes his son and he starts traveling. E ele pega o filho dele e começa a viajar. Okay, now, look at what it says about this in Hebrews chapter 11. Olha o que fala sobre isso lá em Hebreus 11, Look at verses 17 through 19. do versículo 17 ao 19. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. So, he went to sacrifice his son Então ele foi para sacrificar o filho dele, with the conclusion in his head that God was able to raise his son from the dead because this was the son that God had promised him. com a conclusão de que Deus podia ressuscitar o filho dele porque ele era o filho da promessa que Deus havia falado e prometido. And so he went in faith, Então ele foi em fé, believing that God had the power to do something amazing in that situation. crendo que Deus tinha o poder para fazer algo incrível naquela situação. Now, what happens is, at the last minute, when he puts Isaac up on the altar and reaches for the O knife, que acontece que no último momento, quando ele coloca Isaque lá no altar e pega a faca, an angel of the Lord comes in and says, no, wait, stop. um anjo do Senhor vem e fala, não, para. He said, I just want to see if you would do it. Eu queria ver se você iria fazer. Now we know that you are completely surrendered over to God. A gente sabe agora que você está completamente rendido a Deus. Okay, now what is James saying here about Abraham? Então, o que Tiago está falando aqui sobre Abraão? He's talking about the work that he did for God. Ele está falando sobre a obra que Abraão fez para It was an Deus. act. Foi uma ação. This act of taking his son to this mountain that God showed him.
Foi essa ação de pegar o filho dele e levar ele até esse monte que Deus mostrou para ele. Build an altar. Construir o altar. Put his son on the altar. Colocar o filho dele no altar. And reach out to grab the knife in action, ready to kill his son. E alcançar a faca em ação, pronta para matar o filho dele. Okay? And he says, this is what justified him. Então, daí aqui fala, é isso que justificou Okay? ele. But here's the thing. Mas aqui está a coisa. What we see is it's all by faith. Mas a gente vê que tudo isso é pela fé. And you can't separate the two. Não tem como separar as duas. It says by faith he went obeying God. Fala que pela fé ele foi obedecer a Deus. By faith he was there trusting that God could raise him from the dead. Pela fé ele foi e confiou que Deus podia ressuscitar os mortos. And then he acted upon that faith. E ele agiu apoiado nessa fé. And really the key to understand this whole passage is here in verse 22. Então o ponto para entender toda essa passagem está aqui no versículo 22. He says, you see that faith was working together with his works. Fala que a fé trabalhava junta com a obra, com as obras. Okay, so he said the faith and the works were together. Fala que a fé e as obras trabalham juntas. You can't separate them. Não tem como separar. That's the demonic faith. Isso seria a fé demoníaca. But the true faith puts them together. Mas a fé verdadeira, ela caminha juntas. And then the last part of verse 22, this is the key. E aqui a última parte do versículo 22 é a chave. And it says, and by works faith was made perfect. Fala, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Okay? It was made perfect. Foi aperfeiçoada. This is from the root word teleos that we see perfect so many times in the Greek. Essa é a raiz da palavra teleios que a gente vê muitas vezes no grego. Which talks about being complete. Fala sobre estar ou ser completo. Okay, so what is he saying here? Então o que ele está falando aqui? He said his faith was made complete by the work. Fala que a fé foi aperfeiçoada, feita completa pela obra. Okay, the act that he went and said, okay, let me take my son and get the wood and go on up on this mountain. Então o ato deles pegar o filho deles, pegar a madeira, colocar lá no altar. That was completing his faith. Isso foi completando a fé dele. And this is the point of this whole passage. E esse é o ponto dessa passagem inteira. Okay? Faith and works cannot be separated. Fé e obras não podem ser separadas. They have to go together. Elas têm que caminhar juntas. Because the work is completing the faith that's in your hearts. Porque a obra vai completar a fé que está no seu coração. So important. É bem importante. But one of the things we also have to notice Mas uma outra coisa que a gente também pode notar is that the faith comes first. que a fé vem primeiro. Okay? Look at verse 23. Dá uma olhada comigo lá no versículo 23. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Okay, so they have this quote here in verse 23. Então, tem essa citação aqui no versículo 23. This is a quote from Genesis chapter 15, verse 6. Esse é uma citação de Gênesis 15, 6. Okay? What happens here? God speaks to Abraham and tells him he's going to make him into a great nation. Então, aqui, o que acontece aqui? Deus falou com Abraão e falou que faria dele uma grande nação. He's going to have all these descendants. Ele teria todos esses descendentes. And he didn't have any. E ele não tinha nada, Okay? né? And then he believed God. Mas aí ele creu em Deus. He said, okay, God, if that's what you said, that's what's going to happen. Tá bom, Deus, se é isso que você está falando, isso vai acontecer. And it says that Abraham was declared righteous because of his faith. E aqui, daí fala que Abraão foi declarado como justo por causa dessa fé. Okay? Then, 7 chapters later, in chapter 22, E daí 7 capítulos depois, no 22, and this is many, many years, e isso são muitos anos depois, now Abraham takes his son Isaac to sacrifice him on the mountain. aí então, naquele momento, Abraão leva Isaac para ser sacrificado no monte. Which came first? O que veio primeiro? The faith. A fé. Okay? And this is kind of what Jesus tells us. E é isso mais ou menos que Jesus fala pra gente. Look with me at John chapter 6, verse 28 and 29. Vamos olhar em João 6, 28 até o 29. 28 e 29. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Okay? People came to him.
They asked him all sorts of questions. Então as pessoas vieram para ele e perguntavam várias perguntas, faziam várias They perguntas. said, okay, Jesus, you're this great teacher. Então, ok, Jesus, você é esse grande mestre. Okay, what do we need to do the works of God? O que a gente precisa fazer para fazer as obras de Deus? Okay, what are they? Quais são elas? And this is what he says. E é isso aqui que ele fala. He said, the works of God are these. A obra de Deus é esta: Okay, believe in him whom he sent. crer naquele que ele enviou. Okay, that's it. É isso. Okay, that's where it starts. É onde começa. You have to start off with faith. Você tem que começar com fé. Abraham started off with faith. Abraão começou com fé. Many years later, then his work completed his faith. Muitos anos depois, então, daí a obra dele completou a fé. But it started off with faith. Mas começou com fé. It's the same thing with us. É a mesma coisa pra gente. Okay? We start off looking at Jesus. A gente começa olhando para Jesus. We see what he did for us on the cross and his resurrection. A gente vê o que ele fez por nós na cruz e a ressurreição. And we put our faith in Jesus. E a gente coloca nossa fé em It's Jesus. essential. É essencial. We start off with that. A gente começa com isso. From our faith, we are declared righteous. Pela nossa fé, nós somos declarados justos. And then God expects that we start to serve. E daí, então, Deus espera que a gente comece a servir. And we start to serve him, we start to serve people. E a gente começa a servir a Ele e servir as pessoas. Okay? But they have to go hand in hand, Mas elas têm que caminhar juntas and it has to be faith first. e tem que vir a fé primeiro. Okay? Never do we see that works will help us to be declared, will make us declared righteous. Nunca a gente vê que a obra declara a gente justo. And then we believe. E daí a gente crê. No, never see that in the Bible. Não, isso não tem na Bíblia. People believe, A pessoa crê and then they do works. e então faz obras. Okay? Continue on in the passage. Continuando aqui na passagem. Look at verse 24. Olha o versículo 24. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Okay? There's another key in this verse. Tem uma outra coisa chave aqui nesse He versículo. says, not by faith only. Ele fala, e não apenas pela fé. That's so important. Isso é bem importante. You see, this goes back to verse 14. Então, vê que isso volta no versículo 14. In verse 14, the guy says he has great faith, No versículo 14, o cara lá fala que tem uma fé incrível. but he has no works to prove it. Mas não tem nenhuma obra para provar. So what's he doing? Então, o que está fazendo? We don't know. Nós não sabemos. Okay? And so he says, just having that faith, that won't save you, Então, ele está falando que só ter essa fé, isso não te salva. because that's dead faith. Porque essa é uma fé morta. Okay? But a true faith Mas uma fé is verdadeira going to move us into action vai mover a gente para ação and have us do good works for God. e nos fazer e nos mover a fazer boas ações para Deus. Okay? There's another passage I think is interesting that helps explain this. Tem uma outra passagem que é interessante e nos ajuda a entender isso. Look at Acts 26, verse 20. Olhe Atos 26, 20. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. You guys catch the end of this? Você entendeu o finalzinho desse versículo? He was telling people they need to practice good works that showed their repentance. Fala que eles deveriam estar praticando as obras que mostrassem o seu arrependimento. That's key. Essa é o ponto aqui. You can say, oh, I'm sorry. Você pode falar, desculpa. How do we know? Como que a gente sabe? It's like, well, I have to trust that person, right? Eu tenho que confiar naquela pessoa, né? No, there needs to be a change. Não, tem que haver uma transformação. And so if someone truly repents of something, Então, quando alguém está realmente arrependido de algo, they're going to do something to show that they are repentant. eles vão fazer algo que vai mostrar o arrependimento. And if he was calling people to repent and believe in God, E se ele estava chamando as pessoas para o arrependimento e crer em Deus, then the people had to show some sort of work that proved their repentance. então a pessoa tinha que mostrar alguma obra que mostre o arrependimento. This is the same thing with us. Isso é a mesma coisa pra gente. Okay, you believe in Jesus. Ok, você crê em Jesus. Great. Muito bom. That's important. Isso é muito importante. Essential. Essencial. Okay? Now show me your faith. Agora me mostre a sua fé. How do you show faith? It's something that's spiritual. It's not tangible. Como que eu mostro fé? Não é algo que podemos pegar
é Something spiritual. algo espiritual. Okay? You show it by your good works. Você mostra pelas boas obras. You show it by doing things that proves what you believe in your heart. Você mostra fazendo coisas que provam o que está no seu coração. Okay? Charles Spurgeon said this. Charles Spurgeon falou isso. He said, "Grace that doesn't change my life Graça que não muda minha vida won't save my soul." não vai salvar minha alma. You guys catch that? Entenderam isso? Grace that doesn't change my life Graça que não muda minha vida won't change my soul. não vai mudar minha alma. He's saying there has to be a change in the works of your life. Tá falando que tem que haver uma transformação nas obras na sua vida. You have to show that there's a change of some kind. Você tem que mostrar que existiu uma transformação em alguma coisa. Otherwise, it's not true saving faith. Senão, não é uma fé verdadeira que salva. Okay? James gives us another example. E Tiago nos dá um outro exemplo. Look at verse 25. Versículo 25. Caso semelhantemente ao de Raabe, a prostituta, não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Okay, so you have the story of Rahab. Então tem essa história da Raabe. This comes from Joshua chapter 2. Vem de Josué, capítulo 2. She lived in the city of Jericho. Ela morava nessa cidade de Jericó. That was the first city that the nation of Israel conquered when they crossed over the Jordan River into the promised land. Essa foi a primeira cidade que Israel conquistou quando eles cruzaram o Rio Jordão indo para a Terra Prometida. And what was Rahab? E quem era Raabe? She was a prostitute. Ela era uma prostituta. Okay? She's not one of the highly respected people of the city. Ela não era uma pessoa super respeitada na cidade. Okay? She did not have a good Não reputation. tinha uma boa reputação. Prostitutes today don't have a great reputation. Prostitutas hoje não têm uma boa reputação. Back then it was the same thing. E lá atrás, naquela época, a mesma coisa. Okay? But something changed in Rahab. Mas alguma coisa mudou na Raabe. She had faith in God. Ela teve fé em Deus. Okay? Look at what it says in Hebrews chapter 11 verse 31. Vamos olhar o que fala lá em Hebreus 11:31. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Okay, so Rahab took these two spies, these two messengers from Israel. Então Raabe, ela recebeu esses dois espiões que vieram de Israel. Okay? They entered into the city of Jericho. Eles entraram na cidade de Jericó. People discovered that they had come in As pessoas descobriram que eles haviam entrado and they started looking for them. e começaram a procurar And eles. so what'd she do? E o que ela fez? She said, "Well, I believe in your God, Ela falou, eu creio no seu Deus, so I better help these guys." então eu vou ajudar esses And caras. so she took these guys and she hid them. Então ela pegou esses dois caras e ela escondeu eles. And then she helped them to escape from the city. E ela ajudou com que eles escapassem da cidade. And then she even sent the people from the city who were chasing them. E ela até mandou mensageiros para falar com as pessoas que estavam They were searching after the Israelites. procurando pelos israelitas. She sent them the wrong direction. Ela mandou eles para a direção errada. Okay, what was she doing? O que ela estava She fazendo? was saying, "I really believe in the God of Israel." Ela estava dizendo, eu realmente creio no Deus de Israel. And she risked her life E ela arriscou a vida dela to protect these messengers para proteger esses mensageiros, in order that she could be saved by them when they conquered the city. para que ela pudesse ser salva quando eles entrassem na cidade. What's going on? O que está acontecendo? She had faith and works together. Ela tinha fé e obras juntas. Okay? Great example, right? Um grande exemplo. Okay? And so we close the same way we closed the other two sections. Então a gente vai fechar da mesma maneira que a gente fechou as outras duas partes. Look at verse 26. Olha o versículo 26. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. So he says, your body without your spirit is dead. Então ele está falando, seu corpo sem o seu espírito está morto. Okay? We're always telling you guys that. This body is not the real us. A gente está sempre dizendo que esse corpo
não é o nosso verdadeiro eu. The real us is the spirit inside. Nosso verdadeiro eu é o espírito que está dentro. Our spirit doesn't die. Nosso espírito não morre. Our spirit will go off to be with God Nosso espírito vai ficar com Deus if we believe in Jesus. se nós cremos em Jesus, claro. Okay? But once our spirit goes, the body's dead. Mas uma vez que o espírito vai, o corpo está morto. And he says, this is like your faith. E aqui ele fala, isso é como a sua fé. If you have faith without works, Se você tem fé sem obras, your faith is dead. sua fé é morta. Okay? It's the third time he's saying this in this passage. Terceira vez que ele fala isso nessa Okay? passagem. Remember, repetition is always emphasis. Lembre-se que repetição é sempre ênfase. And he's emphasizing a very important point. E ele está dando ênfase nesse ponto bem importante. You cannot have faith without works. Você não pode ter fé sem obras. True saving faith Fé verdadeira que salva is one that moves you into action. é aquela que move você a uma ação. Okay? There aren't a certain number of actions that we have to do. Tem algumas ações, não tem o número de ações que a gente tem que fazer. But there has to be some sort of works to show our true faith. Mas tem que haver ações que mostram a nossa fé. Okay? Very, very important. Bem importante. Okay? For some of you guys, I want you to think about this. Para alguns de vocês, eu quero que vocês pensem nisso. You rarely come to church. Você raramente vai na igreja. You don't do anything when you come to church. Você não faz nada quando você vem na igreja. You just want to come, listen to the music, Você só quer vir ouvir a música, listen to the sermon, ouvir o sermão, say hi to a few people, falar oi para as pessoas and then go home. e daí vai para casa. Okay? Is that real faith? Isso é uma fé verdadeira? Is that really what God wants? É isso realmente que Deus quer? Some people, you guys you barely even come to church. Alguns nem vêm muito na igreja, raramente vêm na igreja. Some of you, I can count on one hand how many times I've seen you in the last 6 months. No, 6 months we're in a quarantine. The last year. Alguns eu posso contar na minha mão quantas vezes eu tenho visto você. Agora ficou mais difícil por causa da quarentena. Okay? But, I mean, what's going on? Mas o que está acontecendo? You don't understand that if you have true faith, you need to be serving the Lord? Você não entende que se você tem uma fé verdadeira, você tem que estar servindo ao Senhor? Okay? Some of you guys need to make some changes in your lives. Alguns de vocês têm que fazer mudanças na sua vida. Okay? You're being warned by the scriptures. Você está sendo alertado pelas escrituras. Jesus said, many will come to me saying, Lord, Lord, and some of them I'm going to say, depart from me, I never knew you. Jesus falou, muitos vão vir e falar para mim, Senhor, Senhor, mas ele vai falar, eu não te conheço. Okay? So be careful. Então, cuidado. Okay? Now, don't think that your good works are going to make God love you anymore. Mas também não pense que as suas boas obras vai fazer Deus te amar mais. It doesn't say that anywhere in this passage or anywhere in the Bible. Não fala nada disso nessa passagem nem na Bíblia. He's just trying to make sure that you have true saving faith. Ele tá só se certificando que você tenha a fé verdadeira que salva. Okay, now what about this issue with Paul and James? Tá, mas e esse negócio aí com Paulo e Tiago? James is talking so much about works. Tiago fala tanto sobre as obras. Paul was just talking so much about faith. Paulo falou bastante sobre a fé. Okay, what's going on? O que está Are they acontecendo? contradicting one another? Será que eles estão se contradizendo? No, not at all. Não mesmo. Two completely different audiences. São dois públicos completamente diferentes. Okay, remember, James is talking to a Jewish audience. Lembre-se que Tiago estava falando com um público judeu. Paul, he's talking to O Gentiles. Paulo estava falando com gentios. These guys are pagans. Eram pagãos. Okay, and so they were trying to do all these different weird things from their culture. Eles estavam tentando fazer todas essas coisas estranhas e diferentes que estavam na cultura deles. And they didn't realize that they really have to focus in on faith in Jesus. E ele realmente tinha que focar sobre a fé em Jesus. And so Paul emphasizes that. Então Paulo enfatiza muito isso. Leave these pagan gods. Larga desses deuses pagãos. Leave these pagan practices. Larga dessas práticas pagãs. Put your faith in Jesus. Coloca sua fé em Jesus. Okay? Now, James, he's talking to Jewish believers. Então agora, daí Tiago está falando com um público judeu. These guys, they grew up in the sacrificial system of the temple. E eles cresceram no templo com os sacrifícios. Okay? They had so many rules, so many regulations. Eles tinham tantas regras e regulamentos. And then all of a sudden they say, hey, you know what? Jesus, he's going to save you. Daí de repente vem e fala, olha, sabe o que? Jesus vai te salvar. It's not these sacrifices. Não são esses sacrifícios. It's not all these rituals that we follow. Não são os rituais que a gente segue. It's Jesus. É Jesus. And these guys were like, oh,
great. E esse pessoal tava tipo, nossa, que legal. Okay, now I don't have to do anything. Agora não preciso fazer nada, então. Just like some of you guys are doing. Bem parecido com alguns de vocês que estão And they just fazendo. sat back, they put their feet up on the table, and they just wanted to relax. Aí sentaram, coloca o pé na mesa e ó, relaxa. And they said, great, now I'm saved, I don't have to do anything. Tá tudo bem, agora eu tô salvo, eu não preciso fazer nada. Live my life however I want, Vivo a minha vida do jeito que eu quero. and when I die, I'll go to heaven. E daí, quando eu morrer, ainda vou pro céu. I'm good. Tô bem. And James says, wait a minute, no, you're not understanding. E daí, Tiago vem e fala, não, vocês não estão entendendo isso. If you're really saved, Se você é realmente salvo, if you have true faith in se Jesus, você tem a fé verdadeira em Jesus, it's going to move you to do good works. vai mover você a fazer boas obras. You guys got to get up and do something. Então, você tem que se levantar e fazer alguma coisa. And that's the message for most of us today in the church. E essa é a mensagem para a maioria de nós hoje na igreja. Get up and do something. Levante-se e faça algo. What are you doing in the O church? que você está fazendo na igreja? Okay, you got to get up and make sure that you're serving the Lord. Você tem que se levantar e se certificar de que você está servindo ao Senhor. Okay, so Paul and James, there's no contradiction. Então, Paulo e Tiago aqui não existe nenhuma contradição. Just two totally different audiences. São dois públicos, uma audiência totalmente diferente. Okay, so lot to think about tonight, guys. Então, muito para pensar hoje à noite. How's your faith? Como é a sua fé? Okay, how are your works? Como estão as suas obras? Are they together? Elas estão juntas? If you're trying to do works without faith, you're wasting your time. Se você está tentando fazer obras sem fé, você só está perdendo tempo. Okay, if you have faith and you're not doing anything, Se você- you're wasting your time. Se você tem só fé também e não está fazendo nada, você está perdendo o teu tempo. Put them together. Coloque eles juntos. Okay, and then walk in that. E ande nisso. This is the message of James. Essa é a mensagem aqui de Tiago. Faith and works go together. Fé e obras caminhando Okay? juntas. Faith first, then works. Fé primeiro, então as Okay? obras. Let's pray. Então vamos orar. Father, we thank you so much for this passage. Pai, a gente agradece muito por essa passagem. Thank you so much that we can see such amazing examples of faith Muito obrigada porque a gente pode ver muitos exemplos aqui de fé and of works. e de obras também. We can see that the works are perfecting our faith. A gente pode ver que as obras estão aperfeiçoando a nossa fé. Okay? Help us to follow that example. Nos ajude a seguir esse exemplo. I pray that you would fill us all, anyone who's watching this, Eu oro para que o Senhor nos encha, ou todos os que estão assistindo também, with true saving faith, com a fé verdadeira que salva. and that we would put that faith into action E que a gente coloque essa fé em ação and serve you. e sirva ao Senhor. Please work this in our hearts, Por favor, trabalhe isso nas nossas and vidas, especially in our church. especialmente aqui na nossa igreja. In Jesus' name we Em pray. nome de Jesus a gente ora. Amen. Amém.